Então, basicamente, qual que é o contexto atual aí com relação a investimentos internacionais para o mercado brasileiro, para investidores brasileiros, né? Basicamente, no mundo inteiro, as pessoas que investem ao redor do mundo, né, principalmente os países mais desenvolvidos, obviamente, elas já têm esse costume de investir globalmente, de investir fora dos seus países. E aqui no Brasil, em primeiro lugar, uma parcela muito pequena da população investe, e dessa parcela que investe, ainda é muito poucas das pessoas que investem fora do Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um relatório bem interessante da Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais. Eles têm um relatório que eles lançam anualmente, que é o Raio-X do Investidor, tá? Que basicamente é uma pesquisa que eles fazem com investidores para entender qual é o perfil dos investidores, né? Perfis demográficos, perfis de comportamento, que tipo de investimento que fazem e tudo mais. Em primeiro lugar, no último relatório que foi lançado em 2020, que é relativo aos dados coletados ao longo do ano de 2019, né? Eles descobriram que 44% dos brasileiros tinham algum saldo aplicado em produtos de investimentos, tá? Ou seja, algum valor aplicado em investimento, não importa qual valor e não importa qual investimento, tá? Ou seja, 44% dos brasileiros. Só que, por outro lado, nesse mesmo relatório mostra que 84% investe em poupança, tá? Ou seja, se 84% dos 44% investem em poupança, a gente pode imaginar que, em geral, são investidores que têm até valores baixos ali, né, na poupança, podem ser até valores transitórios, né, que não vão ficar ali, que não é bem um investimento que o cara está fazendo para o futuro ou para algum objetivo específico. É mais uma pequena reserva que a pessoa tem ali na poupança, né? Então, o que acontece é que desses 44%, a gente pode dizer que uma parte muito pequena, bem menor disso, se a gente for usar ali o Pareto 80-20, talvez 20% desses 44%, ou seja, seria uns 8, 9, 10% aproximadamente da população brasileira, faz investimentos pensando realmente no futuro ou em algum objetivo específico que eles queiram realizar. E a gente tem até uma informação próxima disso, que a gente pode extrair disso aí, para tentar ter uma proxy, né, uma aproximação de qual é a parcela desses 44% que investem pensando no futuro, que é outra informação que eles dão no relatório, que é o seguinte: no ano de 2019, 6% dos investidores somente investiam através de fundos de investimentos. Ou seja, já é uma categoria de investimento ali um pouquinho mais sofisticado, óbvio que depende do fundo, tem bilhões de tipos de fundos, etc. Mas a gente sabe, a gente já pode imaginar que é um pouco mais sofisticado do que investimento em poupança. Então, 6%, a gente pode ser bem generoso, né, e dizer que 10% aproximadamente da população brasileira investe de verdade pensando no futuro ou em realizar algum tipo de objetivo específico. Em bolsa, por exemplo, que seria até mais sofisticado ainda, né, do que fundos, etc., investimentos em bolsa diretamente é 1% da população brasileira. Então, cara, é muito pouco ainda, né? Cresceu bastante nos últimos anos, principalmente após 2018. 2019 e 2020 também teve um crescimento bem significativo de investidores em bolsa, foi recorde assim, histórico de entrada de novos investidores em bolsa, tá? Mas ainda é muito pouca gente. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, lá atrás, no iníciozinho, eu era operador de bolsa. Nessa época, a conta era mais ou menos, eu lembro até hoje o percentual, era 0,23% da população investia em bolsa na época. Então, a gente pode dizer que aumentou bastante. Esse número, na época, era mais ou menos 500 mil pessoas, né? Aumentou bastante, aumentou absurdamente, mas ainda é muito pouco, tá? Porque, assim, se a gente olhar para os Estados Unidos, que é, tipo, mais de 50% da população americana investe na Bolsa, é covardia, porque ele já tem uma cultura de Bolsa muito antiga, né? A Bolsa americana, tem lá desde o século XIX, tem muito tempo, entendeu? A Bolsa brasileira também é bastante antiga, mas não tem essa cultura de investimento em Bolsa aqui no Brasil. Que parte vem de cultura e parte também vem das condições econômicas históricas que a gente enfrenta por aqui, né?
Então, o que acontece é o seguinte, mesmo comparando com pares, né, se a gente pegar os percentuais de investidores no Chile, países parecidos com o Brasil, percentual da população que investe em bolsa é muito maior do que no Brasil, tá? Muito maior do que no Brasil. Então, assim, a gente já entendeu que pouca gente no Brasil investe em qualquer coisa, em alguma coisa, então menos gente ainda investe no exterior, já investe fora do Brasil. E a estimativa é que aproximadamente 1% dos investidores, ou seja, não é dos brasileiros, mas dos investidores investem fora do Brasil. Então, ou seja, 44% dos brasileiros investe em alguma coisa, então 1% desses 44% investe fora do Brasil. O que acontece? Esse número ele vem crescendo, é óbvio que isso se dá por vários motivos, tá? Em primeiro lugar, o primeiro motivo porque a maioria das pessoas, dos brasileiros, não investe fora do Brasil, né? Investe somente no Brasil, nas corretoras brasileiras e tudo mais, nos bancos brasileiros. O primeiro motivo é um padrão de comportamento chamado home bias. E traduzindo para português, significa viés doméstico, que significa o seguinte: se eu sou brasileiro, eu conheço, eu tenho mais familiaridade com as coisas aqui do Brasil e tudo mais, então eu me sinto mais confortável de investir somente no Brasil. É basicamente isso. Na verdade, o home bias, ele acontece no mundo inteiro em maior ou menor grau, né? Isso é natural do ser humano. Mas esse é o primeiro motivo, que aqui no Brasil acontece muito mais do que em outros países. O segundo motivo é o histórico de incertezas e taxas de juros aqui no Brasil. Então, o que acontece? Os juros aqui no Brasil, as incertezas que causam altas taxas de juros, né? Melhor falando. Então, os juros aqui no Brasil, historicamente, são muito altos, né? Agora que em 2020, só que chegou nesse patamar de 2%, patamar de país de primeiro mundo, né? Mas por motivos que não se aproximam de países de primeiro mundo, a verdade é que, historicamente, os juros aqui no Brasil são muito altos. E como os juros são muito altos aqui no Brasil, isso faz com que seja muito mais fácil de ganhar dinheiro com renda fixa, sem correr muito risco, sem ter que se preocupar com investimentos mais sofisticados e tudo mais. Então, imagina no período lá, há poucos anos atrás, há uns 5 anos atrás aproximadamente, talvez um pouco mais, que os juros estavam em torno de 14%, estava 14,25%. Cara, 14%, se você botar, na época, tinha títulos de renda fixa privados que pagavam mais, porque se a taxa de juros básica da Selic era 14,25%, tinha título pagando 16%, 17%. Né? Imagina que você investe num título desse, em 3 anos, você aumenta em 50%, mais se for calcular juros compostos, você aumenta em mais de 50% o seu patrimônio. Em poucos anos você dobra o seu patrimônio. Tá? Então, ou seja, se você tem essa possibilidade, para que você vai se preocupar em pegar um outro investimento que renda mais de 14%? Tal? Pô, é até mais difícil de encontrar. Né? Então, ou seja, tudo isso vem desincentivando as pessoas a investirem fora. E o terceiro motivo por que poucas pessoas no Brasil investem fora é basicamente burocracia e barreiras para investir fora. Né? Então, até pouco tempo atrás era mais difícil. Pô, você tinha que abrir uma conta numa corretora lá fora, aí era tudo em inglês, e aí não é todo mundo que fala inglês, e não tem suporte em inglês, não tem suporte em português, você não consegue falar com ninguém em português. Só que de uns anos para cá, principalmente de 2018, por aí para cá, começaram a surgir várias alternativas de corretoras oferecendo esses serviços de investimentos globais para investidores brasileiros e dando uma facilidade gigante em termos de burocracia. Hoje em dia é muito fácil, você faz um cadastro numa corretora, eu vou falar quais são as alternativas, você se torna um investidor global apertando alguns botõezinhos ali e faz câmbio de uma forma muito fácil. Enfim, hoje em dia você investe fora do país exatamente com a mesma facilidade, com a mesma velocidade, com a mesma tranquilidade que você consegue investir dentro do país. Beleza? Então, são esses 3 motivos porque a maioria das pessoas não investem fora. Home bias, ou seja, viés doméstico, histórico de juros altos no Brasil e burocracia e barreiras para investir fora que a gente viu que está caindo, tá?